Perinão, respeite o ídolo monstro sagrado Romero. Vamos lá, galera, um videozinho de resenha. Fiz o pós-jogo ontem, então como eu fiz na segunda-feira, eu quero, após os jogos, assim, se tiver faltando assunto, eu quero trocar uma ideia a respeito de alguns assuntos que são pertinentes. Ontem eu fiz o pós-jogo e muita gente, teve uns 3, 4, né, que comentaram, né? Ah, Perinão, você fica criticando o Romero, você tem que respeitar o Romero que salvou o Corinthians do rebaixamento, que não sei o que tem, que não sei o que tem. Eu acho bacana a gente trocar uma ideia e eu tentar explicar de uma vez por todas a minha relação, a minha situação com o jogador Romero, tal, que eu acho, que eu deixo de achar. É o seguinte, se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreva, seja bem-vindo, torcedor de Corinthians, torcedor de rival. Vamos fazer o canal crescer. Deixa o like, comente também, que eu quero ler a opinião de vocês, tá? Às vezes eu não comento, eu não interajo, mas eu tô sempre de olho, tá? E deixa o hypar aí também nos comentários, passa do lado, tem o hypar aí também pra... Não sei pra que serve, mas deve servir pra alguma coisa, né? Vamos lá então, rapaziada. Já vou começar com uma vídeo resenha assim, eu gosto de dar algumas... colocar um pouco de experiências, de pessoas próximas e tal. E novamente vai pro nosso glorioso Rogério Mentirinha, né? Que é o rapaz que trabalha comigo, corintiano fanático também. Não perde um vídeo do canal. Tá sempre comentando, sempre interagindo. Chega no serviço, começa a encher meu saco. E uma das coisas, o Rogério, ele é um cara assim, um cara super 10, um cara super bacana. Um abraço pro Rogério, pro pai dele também, que sempre assiste o canal também. Cara do bem, um cara bacana mesmo, o Rogério. Só que o Rogério, ele gosta de irritar os outros. E ele sabe que meu ponto fraco, a minha ferida relacionada a Corinthians é falar que o Romero é craque, que o Romero é ídolo e tal. Ontem, ele começou a falar assim pra mim. Não, Perinão, porque o Romero é ídolo. Romero é bom de bola. Romero é craque. Romero é titular, que não sei o que tem. Sabe, claramente pra irritar, né? Daí eu já nem mordo mais, da uma hora eu peguei e falei assim, então, Rogério, o problema, cara, não é nem aguentar o Romero mais esse final de ano. O problema é que o Romero vai ser acionada a cláusula de renovação do Romero, porque ele tá jogando essas partidas, não sei porquê, mas ele tá jogando, então será acionada a cláusula de renovação do Romero. Então, o ano que vem teremos Romero novamente. E aí ele que tava zoando tal, ele... Não, você tá zoando? Falei, não, é sério. Mas que cláusula que é essa? Falei, uma cláusula, Rogério, que tem que, né, se ele fizer tantas partidas, ele vai ter o contrato renovado. Galera, eu nem sei se tem essa cláusula. Eu li outro dia, deu a entender que tem. O homem ficou em choque, rapaziada. Não, mas não é possível. Não, pelo amor de Deus, por que o Ramon Dias tá colocando o Romero então? Eu não aguento mais Romero. Pelo amor de Deus, o cara mudou, você entendeu? Assim, um abraço pro Rogério. O Rogério fala que o Romero é ídolo e tal. E assim, galera, vamos lá. Algum desses comentários, rapaziada, tem que respeitar o Romero. Galera, a minha opinião quanto ao jogador é totalmente diferente da opinião quanto ao homem, quanto ao pai de família, quanto ao amigo. Todas as minhas críticas aqui, independente de Romero, de Yuri Alberto, de Batman, de Bozo, cara, é quanto ao atleta. O que ele entrega dentro de campo, não é contra a pessoa. Até porque eu acho que o Romero é um dos caras mais fantásticos que tem. E o meu respeito pelo Romero é maior que muito respeito a muito jogador que eu acho muito mais jogador. Por exemplo, vamos exemplificar para não ficar difícil. Roger Guedes. Eu acho o Roger Guedes 8 vezes mais jogador que o Romero. Só que o meu respeito pelo Romero é muito maior que o meu respeito ao Roger Guedes. Mas muito maior. O respeito que eu tenho ao Romero, assim, é coisa de outro mundo. Então, assim, quando eu faço a crítica, e muitas vezes eu bato o pau na mesa mesmo, eu desço a mamona no Romero, e às vezes grosso, firme, às vezes até escroto as minhas análises, os meus xingamentos, é quanto ao atleta Romero. O jogador dentro do campo, ruim, bagre que ele é. Agora, quanto a pessoa, ao respeito que ele tem pelo clube, cara, é mútuo. O respeito que ele tem pelo clube e a torcida com ele. Eu acho o Romero um cara fantástico. O respeito que eu tenho pelo jogador Romero, pelo jogador, digo, fora de campo, pelo que ele representa. Cara, pode não parecer, mas eu tenho. Muito. Só que, galera,
eu vou fazer uma comparação aqui. Não tô falando de nível técnico, nem de importância para a história do clube. Porque eu seria realmente um lunático falar isso. Mas assim, o respeito que eu tenho por atletas do Corinthians, eu vou usar um exemplo pros tiozão. Vocês lembram do elenco de 2007? Que tinha um jogador chamado Moradei, que era o volante. Horrível. Meu, gente, era um cara, mas era ruim assim, era... Cara, uma coisa... Não dava, velho. O Moradei era muito ruim. Só que o Moradei se doava naquele time que também era ruim, de uma forma assim, cara, você via a cara dele, toda hora ele tava cansado, porque o cara tava correndo errado, dando carrinho errado, errando passe, o cara ele tava se entregando. Eu tenho respeito pelo Moradei. Então por que eu não teria um respeito pelo Romero? Que sempre se doou, que sempre foi importante pro Corinthians, que foi muito importante em 17. Por que não? Respeito eu não tenho pro jogador Luan. 800 barão por mês pra andar em campo, pra engatinhar. Jogador que finge migué. Que finge migué pra não jogar. Que tira o pé de dividida. Esse tipo de jogador eu não tenho respeito. Não tenho. Que tá mamando na teta do clube e não joga. Agora pelo Romero eu tenho respeito. Mas, vírgula, o Romero não é jogador pro Corinthians. O Fernando do Instaverde, um abraço pro Fernando. Não sei se o Fernando vai ver esse vídeo porque não é do Palmeiras e tal. Mas se chegar a ele, né? Um abraço pro Fernandão. Que sempre também assiste meus vídeos e tal. O cara tá firme pra caramba. Ele passa muito isso com o Rony. Porque ele é muito crítico do Rony. E daí eu leio os comentários. Lá vem uma galera que daí deixa ele mais puta ainda, né? Não, mas o Rony foi um gol de bicicleta. Não, mas o Rony foi importante na Libertadores 2020. Tá. Beleza, mas e agora? É dos mesmos criadores de... O Romero foi importante no Brasil. Tá. E agora? E um dos argumentos novos, antigamente era o Romero tem raça. Só que agora o Romero, não é que o Romero não tem raça, o Romero continua com raça, é que o Romero não demonstra mais aquela raça por conta do físico dele. Então ele não consegue mais dar aqueles piques, aqueles carrinhos e tal, por conta da idade, tá? Não, nunca faltou comprometimento pelo Romero, muito pelo contrário, por isso que eu digo, respeito máximo pelo Romero. Só que agora o argumento não é mais o da raça. O argumento é, o Romero salvou o Corinthians do rebaixamento. Essa é a moda da vez. Ô Leandrão Barbosa! Leandrão Barbosa, membro dos primeiros membros do canal, desde o comecinho, acho que foi o primeiro cara que eu não conhecia, que comentava nos vídeos e tal. Eu falei, quem que é esse Leandro Barbosa? Um abraço pro Leandro Barbosa, que também tem um ranço do Romero assim, maior que o meu. Maior que o meu. Um abraço pro... O que você acha disso, Leandrão Barbosa? Romero salvou o Corinthians do rebaixamento. Galera, o Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas, o Romero jogou bem 2. Ah, mas foi contra o Vasco e contra o Grêmio que ele fez gols importantíssimos. Porra, da hora pra caramba. Importantíssimos. O Romero fez parte de alguns jogadores que foram muito importantes para o Corinthians permanecer na primeira divisão. Não foi Romero que salvou o Corinthians. Foram vários jogadores, porque o campeonato não é feito de 2 partidas. O campeonato é feito de 38. O Cássio foi muito mais importante para a permanência do Corinthians na primeira divisão do que o Romero. Então assim, o Romero teve a sua parcela de importância? Teve. Mas não vem com aquela, o Romero salvou o Corinthians. Não foi o Romero. Foi o time do Corinthians. Todos os atletas que ali estavam, muitos limitados, mas teve a sua importância. O Romero teve a sua importância na reta final, com 2, 3 boas partidas. O Cássio, durante um bom tempo, teve jogadores que no começo foram importantes e no final já não conseguiram agregar. O Roberto teve jogos bons, jogos ruins. Todo mundo teve a sua importância no conjunto de 38 rodadas para o Corinthians permanecer na primeira divisão. Então não adianta, galera, pegar um recorte de 2, 3 partidas que ele foi bem e eu sou eternamente grato por isso e você querer justificar o Romero de titular. O Romero tá no Corinthians há 1 ano e meio e ele jogou... Se ele jogou 10 partidas em 1 ano e meio bem, cara, é muito. E de 10 partidas, 5 no máximo são partidas de nível importante, podemos colocar assim. Como foi contra o Vasco no ano passado, contra o Grêmio no ano passado, contra o Bahia nesse ano. Porque a maior parte dos gols do Romero é aquele primeira divisão, aquela primeira fase da Sul-Americana contra aquele time amador. Foi amistoso contra o Londrina. Então assim, galera, o Romero,
É um jogador limitado, é um jogador dedicado, é um jogador que a gente tem um carinho. A torcida tem, acho que de uma forma geral, a torcida tem um carinho pelo Romero. Mas não dá pra ficar segurando a onda de Romero salvou o Corinthians, o Romero tem raça, o Romero tem dedicação. O Romero não entrega mais pro Corinthians, cara. Na minha humilde opinião, o Romero entregou muito pouco em 5 anos de contrato lá atrás. Entregou 1 ano em 17. Os outros anos ele era reserva, porque o Romero é fraco. Ah, mas o Romero tem 300 jogos pelo Corinthians. O Romero é o artilheiro da arena. Sim, porque o Romero é ruim e ninguém quis comprar o Romero. É verdade, cara. Vocês podem bater a cabeça na parede, mas eu tô falando mentira. O Romero é ruim e nunca surgiu uma proposta pro Romero ser vendido no Corinthians. Nunca chegou ninguém, chegou, eu quero comprar o Romero, nunca. Por isso que o Romero cumpriu os seus 5 anos de contrato no Corinthians e por consequência, no momento de precisão, o cara tá ali, o cara vai jogar. E fez 300 jogos e é o artilheiro da arena. E o Romero jogar todos esses jogos e o Romero fazer os seus gols justifica muito o momento do Corinthians. Que estamos há 5 anos sem título, que todo ano a gente briga para não cair. Por quê? Porque tem jogadores do nível do Romero que são titulares e acabam fazendo seus golzinhos e a gente é grato por conta disso. Mas é o nível de jogador que o Corinthians, que não pode vestir a camisa do Corinthians. E eu tô falando do Romero porque o assunto é o Romero, mas tem jogadores muito piores que o Romero, que entregam muito menos que o Romero. E por isso que o Corinthians está na situação que está, cara. Então quando eu faço crítica ao Romero, é da mesma forma que eu faço crítica ao Yuri Alberto, a outros jogadores. E eu sei que a galera tem um carinho a mais pelo Romero do que pelo Yuri Alberto, que o Romero tem mais jogos, o Romero tem mais importância que o Yuri Alberto. Sem dúvida, concordo, não vou desmentir aqui. Mas assim, galera, a crítica é o atleta. É o atleta, não dá pra gente justificar Romero no time titular ou reserva que seja, mas o cara titular, o cara capitão por 3, 4 partidas em 1 ano e meio. Não dá. Não dá pra gente passar pano. Por isso que o Corinthians está nessa situação. Porque a gente se contenta. Eu falo a gente para não apontar dedo. Tem alguns torcedores que se contentam com pouco. E o cara ter raça só não justifica o cara vestir a camisa do Corinthians. Se fosse assim, o Moradei seria ídolo. Que eu falei um pouco tempo atrás no vídeo. É um conjunto de coisas que faz o cara ser ídolo, que faz o cara ter sua importância. Repito, sou muito grato pelo Romero e tenho um respeito enorme. Se eu faltei com postura nas minhas análises, de repente eu tenha exagerado um pouco e de repente até falado da pessoa. Não me lembro, mas se eu falei, foi um erro meu. Mas a minha crítica ao atleta, ao jogador de futebol Romero, é que ele é fraco e ele não deveria estar no Corinthians. E se realmente for renovado o contrato dele, aí, meu irmão, vocês querem que eu fale o quê? Agora só não venho com argumento vazio, como era o argumento da raça. Só não venho com argumento vazio de que o Romero salvou o Corinthians. O Corinthians não foi só o Romero. Foi um conjunto de jogadores que salvaram. Então se for assim, tinha que... Por que vocês pediram a saída do Cássio? Que foi muito mais importante pro Corinthians. Tô falando só do Campeonato Brasileiro, tá? Não tô falando de história, não. Foda-se o que o Cássio fez. Tô falando do Campeonato Brasileiro. A galera pediu a saída do Cássio e do Romero. O Romero pode? Eu vi um tópico outro dia do meu timão, um fórum, né? No fórum. Teve um cara que teve um tópico assim, eu não sei se é porque eu concordo com o tópico dele, mas assim, foi incrível. Tipo, foi um tópico justamente essa análise. Por que a torcida tem muita paciência com o Romero com argumentos vazios e com outros jogadores não tem essa paciência? Que outros jogadores também merecem a crítica. Só que o Romero merece também. Então tem muita... É muito legal o tópico dele, já faz um tempo já, que faz tempo que o Romero tá mal, né? Mas faz um tempo que ele fez um tópico, é um tópico muito legal, muito bacana, tá? Então assim, galera... O que eu mais quero, cara, o que eu mais quero é que o Romero, no próximo jogo, faça um hat-trick, pô, jogue pra caramba até o final do ano, e vocês venham no comentário, olha lá, Perinão, você criticou o Romero e tal, é o que eu mais quero. Por quê? Porque quem vai sair bem com isso? O Corinthians. Eu não quero ser o dono da verdade, eu não quero ser o dono da razão, eu quero que o meu time vença. Por isso que eu falo, não importa se o cara é palmeirense, se o cara é corintiano, se o cara é preto, se o cara é branco. Eu quero que o cara vá lá, jogue e resolva. Pronto. É isso que eu quero. O que mais quero é queimar a língua com o Romero. Mas já faz 1 ano e meio, o cara fez 3 jogos bons, realmente importantes para a história do clube. Cara, pega banco, não renova o contrato, que vai ser um erro bizarro o Corinthians renovar o contrato do Romero.
Tá chegando o Thales Magno. Tem uma molecada aí, tá vindo reforços. O Giovani é um cara que precisa de mais chances. O Giovani é um do que o cara cita no tópico. A galera tem uma paciência com o Romero que não tem com o Giovani. Você vai falar que o Giovani não jogou mais partidas boas do que o Romero no ano? E o Giovani, que eu gosto sempre de colocar entre parênteses, que já não é aquelas coisas, né? Mas é um menino da base, é um cara jovem, é um cara que pode, render moeda. E é um cara que tem margem para evoluir. Romero, muito obrigado pelo que você fez. Pô, você tem um carinho especial por você. Tenho, não vou ser hipócrita aqui. Já comemorei muito gol, vou comemorar muito gol se ele fizer. Mas assim, eu não posso ser bobo, para não falar um adjetivo mais firme, né? Eu não posso ser bobo de justificar o Romero titular com um argumento vazio. Tá? Aí depois vai chegar o Romero vai jogar mal. Teve um jogo contra o Vitória. Eu não lembro que jogo que é, contra o Criciúma, não sei, que ele fez um gol. Não foi o jogo contra o Bahia, que ele fez aquele belo gol, diga-se de passagem. Foi um outro jogo. Ele tava mal pra caramba, ele tava errando tudo, matando todos os contra-ataques. Ele foi lá e fez um gol. E daí, nossa senhora, a galera que tava pedindo a saída dele. Você entendeu? Cara, só pra deixar claro, eu senti necessidade de fazer esse vídeo, pra gente trocar uma ideia, porque realmente está tendo há um bom tempo muitos comentários a respeito das minhas críticas ao Romero. Então, só pra deixar claro, respeito máximo pelo Romero. Mas eu não posso justificar o Romero titular sem ter argumento. Não funciona, não serve. Pra mim não serve, tá? Mas respeito quem acha o Romero ídolo, quem acha o Romero monstro, quem acha o Romero melhor que Marcelinho Carioca, que é melhor que Tevez, que é o melhor argentino, o melhor estrangeiro da história, artilheiro, tal, que, enfim, que ninguém quis comprar o Romero porque realmente era muito caro. Enfim, respeito. Quem acha que o Romero tem que ser titular, tem que ser capitão e vai... O que eu mais quero é que o Romero jogue bem daqui até o final do ano, faça muitos gols, ajude o Corinthians com o restante dos companheiros a sair dessa crise e não renove o contrato. Por favor. Um abraço.